Graças a Deus. Bom dia. Como é que você está? Como é que vocês estão? Mas tem que ficar melhor. Amém? Tem que ficar melhor, porque o Deus é grande. Deus é grande. E não há nada impossível para Ele. Nem difícil. Ele é grande e Ele não faz coisa pequena. Ele só faz coisa grande. Mesmo que haja detalhezinhos, Ele cuida dos detalhes. Mas tudo é grande. Tudo que Ele faz é grande. E a sua vida tem que ser grande. Amém? Amém, pessoal? Ó poderoso de Israel. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E eu peço, Espírito Santo, que aquelas pessoas que vão chegando, que mais atrasadas, que elas, quando adentrarem naquela porta, elas já sintam, percebam a Tua presença neste lugar. E haja então a manifestação da Tua presença, da Tua glória, na cura, na libertação, na prosperidade, na vida que o Senhor promete àqueles que creem em Ti. A vida, toda a glória, toda a abundância de vida que o Senhor promete, só disse eu vim para trazer vida e vida com abundância, só acontece na vida dos que creem de verdade. Aqueles que acreditam na Tua palavra e se lançam, mergulham e dependem dela para viver a cada momento. Então eu peço que isso aconteça nesta manhã, meu Pai, para que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. Ninguém pode sair daqui, meu Pai, sentindo dores, sentindo mal-estar, preocupado, com dúvida, ansioso. Não, meu Pai, tem que haver uma transformação de vida, porque o Senhor é Deus e é em Ti que nós cremos. Quando nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. E quando obedecemos a Tua palavra, nós obedecemos ao Senhor. Então, meu Pai, esta é a fé que transporta montanhas, que transporta montanhas para os mares, que faz secar a figueira do inferno, a maldição. Sim, meu Pai, esta é a fé que norteia a vida dos que creem. Eu te peço, meu Pai, orienta-nos. Dá-nos a direção, ensina-nos a ensiná-los aquilo que o Senhor quer que eles saibam, para que eles mesmos venham resolver os seus problemas com o Senhor, e não fiquem na dependência do pastor, do bispo, ou quem quer que seja. Eles fiquem na dependência de Ti, meu Pai. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Tome assento em nome do Senhor Jesus. Amém. Presta atenção. E os obreiros, pode ficar sentado, pode sentar também. Não precisa ficar em pé, não. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. O Senhor Deus fala na sua palavra, coloca aí, por favor, Malaquias 3:10. Mostrar para você como é que você pode mudar a sua vida através da sua fé. Não da minha fé, mas da fé sua, pessoal. Amém? Ou você quer ficar na dependência do bispo, do pastor, de uma oração do pastor para você melhorar de vida. Se você fizer isso, você vai ficar na igreja 10, 15, 20, 50 anos e não vai mudar a sua vida. Porque não é o pastor que muda a sua vida, nem o bispo. Mas você, quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus. Amém? Compreendeu? Sim ou não? Presta atenção. Muita atenção. A fé se usa com inteligência. A fé com inteligência é a fé sobrenatural, que não é a fé natural. Fé natural é isso. Fé natural. Vou mostrar para você o que é fé natural.
Você planta uva, você vai colher o quê? Você planta azeitona, o que você vai colher? Você precisa crer em Deus, você precisa acreditar em Deus, que se plantar uva, você vai colher uva. Precisa. Você precisa crer em Deus, porque essa é a lei que Ele criou. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Entende o que eu estou a falar? Está claro para você? Inclusive o que é mal. Se você planta o que é mal, você com certeza vai colher o que é mal. Não interessa se você é religiosa, caridosa, bondosa, se você é de Deus, se você não é de Deus. O que você plantar, você vai colher. Isso é a fé natural. Se eu plantar, eu sou de Deus, sou servo de Deus, mas se eu plantar o que não presta, eu vou colher o que não presta. Não tem jeito. Ninguém vai impedir, ou ninguém pode barrar, nem Deus vai impedir-me de colher aquilo que eu plantar. Você sabia disso? Eu estou ensinando para você o que se chama fé. Se você tem fé para plantar, você tem fé para colher. Ninguém planta sem fé. Quando você faz um investimento, você faz o investimento por causa da sua fé. É ou não é? E se dá errado, porque você fez o investimento errado. Sim ou não? Então, essa se chama fé, o quê? Natural. Todo mundo tem. Agora, a fé sobrenatural quer dizer sobrenatural. A fé divina, a fé de Deus, a fé do Espírito de Deus é aquela fé que você apoia a sua mente, você apoia o seu coração, a sua vida, você mergulha. Você não depende de ninguém. É a sua fé. Você apoia a sua fé, fé sobrenatural, na palavra de Deus. Viu a diferença? Sim ou não? Ô bispo, põe a mão na minha cabeça para que eu seja curada. Eu coloco. Mas você está apresentando uma fé em quem? Na minha mão. Sim ou não? Por que você não apela para a palavra de Deus? Você está apoiando a sua fé em quê? Na mão do bispo Macedo. Então você está usando uma fé o quê? Natural. É ou não é? Está certo ou está errado? Você vai no médico e o médico, você fala, doutor, eu estou com dor aqui, ele faz o exame e ele dá lá uma receita. O que aconteceu? Você obedece aquela receita, você creu na palavra do médico. Se você não obedece, é porque você não creu na palavra do médico. Mas é uma fé o quê? Uma crença o quê? Natural. Amém? Você gostou de uma pessoa e casou com essa pessoa. Depois ela decepcionou você. O que você fez? Você usou o quê? A fé o quê? Natural. Não foi a fé sobrenatural. A fé sobrenatural se apoia naquilo que está escrito. Não interessa se você merece ou se você não merece, mas você crê naquilo que está escrito e você busca, prova a Deus com aquela palavra. Se você merece, se você não merece, você recebe. Isso se chama fé sobrenatural. Uma fé inteligente. É inteligente porque você não está apoiando a sua fé na sorte. É inteligente porque você não está apoiando a sua fé no pastor, no bispo, na igreja, na religião. Você não é inteligente porque você não apoia a sua fé no seu destino, mas na palavra de Deus. Deus, eu já falei aqui, Deus é o quê? Deus é palavra. Deus é palavra. Você acredita nisso? E o Espírito Santo fala com você agora. O Espírito Santo está a falar com você agora, que Ele é palavra. Deixa eu mostrar para você, antes
da gente falar sobre esse assunto. Eu quero falar pertinho de vocês, porque fica melhor. Olha só, preste atenção. Ouça-me, por favor. Preste atenção. E eu gosto de falar cara a cara, olho no olho. Amém? Olha só. Quando você crê numa pessoa, quando você acredita numa pessoa, o que aquela pessoa falar para você é o quê? Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque você crê em quê? Você crê na figura da pessoa ou crê na palavra da pessoa? Quando você crê na palavra da pessoa, você crê em quê? No espírito da pessoa. Sim ou não? Porque a palavra é espírito. A palavra que eu estou a falar com vocês é espírito, que eu estou passando para vocês, da minha mente, que vem de Deus. A mente dirigida pelo Espírito Santo me dá e eu passo para vocês. O que é isso? Espírito. Entendeu? Está a entender? Sim, sim ou não? Sim. Isso é fé o quê? Natural? É a fé sobrenatural quando você ouve a palavra que eu falo, pautada, fundamentada em quê? A palavra de Deus. Então, quando você fala comigo, você passa o seu espírito para mim. Você mostra o que está dentro de você. Quando eu falo com vocês, eu mostro o que há dentro de mim. Se eu falo o que está na palavra de Deus, e é o que eu faço, eu trabalho com a palavra de Deus. Eu trabalho só com isso aqui, mais nada. Desde o início da igreja universal, nós trabalhamos só com isso. Só com isso aqui. E já falei para vocês, 2, 3 pessoas na reunião, que vinham nas primeiras reuniões, eu nem sabia falar, eu não sabia cantar, e nem sei muito menos hoje, mas eu falava a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez surgir a igreja que hoje está em todo o mundo. É a palavra de Deus que multiplica, que é a semente divina, quer dizer, essa palavra é o quê? É o quê? É espírito e mais o quê? Vida. Amém? Espírito e vida. Amém? Veja só. Jesus disse assim, vamos colocar aí o texto. Preste atenção. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, usou o servo dele, chamado Malaquias, o profeta, para falar isso. Trazei todos, qualquer que seja pessoa, qualquer que seja religião, é uma pessoa, qualquer pessoa, todas as pessoas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Presta atenção. Deus está falando com todos, para todas as pessoas, católicos, espíritas, evangélicos, crentes ou incrédulos, para todas as pessoas, trazei as primícias, os dízimos são as primícias, os primeiros frutos, a casa do tesouro. Casa do tesouro era, digamos assim, um banco enorme que havia do lado do templo de Salomão, lá em Jerusalém. Por quê? As ofertas eram trazidos objetos, ouro, prata, pedras, tudo que as pessoas tinham de preciosidade, que queriam ofertar para Deus, era colocado nessa casa do tesouro. Então tinha que ser um lugar bem grande, um galpão só para colocar as ofertas.
Não havia dinheiro, cartão de crédito, nada disso. Havia só o quê? Coisa espécie. Então essas pessoas, o povo que cria, vinha e trazia os seus dízimos, suas ofertas, e colocavam na casa do tesouro. Os sacerdotes colocavam na casa do tesouro. Então Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu pergunto, Deus precisa de mantimento? Deus precisa que traga dízimo na casa dele? Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa de nada disso. Mas por que ele instituiu isso? Para provar-nos a nós mesmos. Nós vamos provar para nós mesmos se cremos ou não cremos na palavra dele. Amém? Entendeu? Sim ou não? Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Olha, tudo isso aí é de vocês. Coma do fruto que você quiser. Mas o fruto dessa árvore é minha, é meu. Não toque. Para provar a lealdade, a fidelidade de Adão e Eva. Aquela árvore representava o quê? Os dízimos, as primícias. É a primícia de Deus. Eles desobedeceram. Consequentemente, surgiu essa humanidade que nós temos visto. Então, usa sua inteligência, sua razão e pense nas palavras de Deus. Pense o que Deus está pensando. Pense no que Deus falou. Porque tudo que ele falou não envelhece. Não passou da moda. Continua permanecendo. Amém? Está claro para você? Então, o que Deus falou no passado vale hoje tanto quanto no dia que ele falou. E vai valer por toda a eternidade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, veja só, primeiro cumpra a sua fé. Obedeça. Depois que você obedece, então, o quê? Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Aleluia. Fazei prova de mim. Amém. É fácil falar amém. O difícil é executar. Olha só. Aí ele diz assim: fazei prova de mim em quê? Nisto o quê? O que é nisto? Os dízimos, as primícias. Quer dizer, ele em primeiro lugar. O dízimo, quando uma pessoa traz o dízimo à casa do tesouro, ela pensa assim: eu estou a trazer dinheiro. Eu estou a trazer coisa física. Ela está olhando para o que está trazendo. Mas, na realidade, Deus está vendo o quê? O que está dentro dela. O que está dentro da pessoa. Lembra da oferta que nós falamos na passada? Que Deus vê, não é a oferta, mas o que há dentro de nós. Quando você obedece à palavra de Deus, você prova para si mesmo, você prova para o diabo, você prova para Deus que você crê nele. Mas quando você não obedece, você prova para o diabo e para Deus que você não crê. Sim ou não? Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos autoridade para provar a Deus, para provar essa palavra que nós temos crido. Sim ou não? Como provar? Alguém perguntou: bispo, como que eu posso provar a Deus? Como é que eu posso provar a Deus? Por exemplo, você crê em Deus, onde quer que você estiver, em casa, no trabalho,
eu estou a falar para muitas pessoas pelas redes sociais, então chega até os presídios e os hospitais. Como é que eu posso provar a Deus aqui nesse presídio, se eu estou num lugar, num isolamento, não tem nada e nem ninguém comigo aqui agora. Eu estou nesse isolamento, eu não tenho direito nem a banho de sol. Como é que eu posso provar a Deus? Preste atenção. Você prova a Deus da seguinte forma. De muitas formas, mas uma das formas que mais acontece com a pessoa, quando a pessoa está no fundo do poço, no fundo, então a pessoa chega para Deus e diz assim: Senhor, se você existe mesmo, olha só, se você existe mesmo, me dá uma chance, me tire daqui, e eu vou te servir pelo resto da minha vida. Muito obrigado pela consideração de deixar o telemóvel ligado para chamar aqui. Eu agradeço. Então você pode falar com alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca, que você não conhece, você não tem a Bíblia, você não tem nada, você está ali só, você e Deus, Deus e você. Mas você, de alguma forma, crê, se o Senhor existe, me tire dessa situação, me tire dessa prisão, e eu vou te servir. Eu prometo te servir pelo resto da minha vida. Amém. Quando ela fala dessa forma com alguém que ela não vê, não toca, não sente, o que você acha que vai acontecer? Mesmo sem conhecer a palavra de Deus, mesmo sem estar a ler esse texto aí, Deus vai ouvir a oração dela e vai tirá-la de lá. Na hora, não sei, pode ser, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai sair dali. Amém, pessoal? Ela vai sair, mesmo que tenha sido condenada a 50 anos, 100 anos, mesmo que ela tenha sido condenada à prisão perpétua, Deus a tira de lá, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o Deus da Bíblia. Agora, imagine você, isso nós temos trazido testemunho. Vocês já viram testemunho de pessoas assim, que fizeram isso? Já viram? Pois bem, a mesma coisa é com respeito a você que já viu, que lê, conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você está careca de saber daquilo que está. Você sabe até de cor e salteado. Mas você não tem aquela fé, aquela convicção de colocar isso em prática. Então eu quero dizer para vocês o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo quando nós nos encontrávamos, e eu falo isso para você aprender a como tirar proveito da fé que você tem dentro de si. Porque você, quando usa da palavra de Deus, você está usando, é o Espírito Santo. Mesmo que você não seja batizada com o Espírito Santo. Mesmo que você seja uma pessoa incrédula, mesmo que você seja pessoa que não mereça nada, mas só porque você manifestou uma fé na palavra de Deus, Deus honra a sua fé. Mas se você é crente, você é uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa, conhece a palavra, mas não age a sua fé, você não vai receber. Você vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Sim ou não? Não. O que eu quero dizer é o seguinte:
Não pense que porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos o direito automático a tomar posse daquilo que Ele tem prometido. Não é assim que funciona. Amém, pessoal? Há pessoas aqui que estão há anos na igreja. Muitos anos aqui na Igreja Universal. Que já ouviu boas palavras, bacana. Tiveram fé naquele momento, entregaram suas vidas, mas ficaram, acredito, eu diria, viciadas na palavra. Viciadas na palavra de Deus. E a palavra de Deus parece que não dá o retorno para ela. Por quê? Porque elas acham, no fundo elas acham o seguinte: eu já conheço a palavra, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou fiel dizimista, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não acontece o milagre que está escrito na Bíblia. Por que não acontece? Por quê? Porque falta a fé sobrenatural. Há a fé natural. Está aqui escrito, está aqui escrito. Isso não é suficiente. A fé tem que ser o quê? Fé sobrenatural é a fé que vem de Deus, aquela crença, aquela certeza, aquela convicção. Você crê naquilo que está escrito, mesmo contrariando todas as circunstâncias, mesmo contrariando a palavra do médico. Você vai morrer, você tem tantos dias de vida, tantos meses. Você contraria tudo e todos porque você crê naquilo que está escrito. Isso é uma revelação. Essa crença sobrenatural é uma revelação que o Espírito Santo lhe dá. Amém? Isso aconteceu comigo. Esther e eu, nós passamos problemas difíceis, economicamente falando, dificílimo. Estava terrível. Nós chegamos a uma situação em que, já falei várias vezes aqui, mas vou repetir porque tem pessoas que estão pela primeira vez. Eu cheguei numa quinta-feira em casa, à noite, voltando do trabalho, e quando sentamos e conversamos, estava conversando com a Esther falou: olha, amanhã você tem que trazer-me dinheiro porque eu tenho que fazer feira, aquela sexta-feira. Aí eu falei: mas Esther, eu não tenho mais dinheiro. Todo o dinheiro. O que eu fazia? O dinheiro que eu recebia, eu pagava o aluguel, eu pagava as contas, entregava o resto para ela, para administrar. Não era muita coisa, mas era o que tinha. E tirava apenas o dinheiro da passagem, ida e volta para casa. Então a nossa situação era andar no fio da navalha. Vocês usam essa expressão aqui? Andar no fio da navalha, para quem não sabe, é que se você inclinar um pouquinho, é dividido ao meio. Não podia, a gente tinha que andar assim, muito forte. Eu falei: Esther, mas Edir, não tem mais nada na geladeira, nem ovo tem. Eu me senti tão humilhado, tão envergonhado, porque eu a tinha tirado de casa, onde ela tinha fartura, e agora trago para minha casa e fico indefeso diante da situação. Eu me senti humilhado como homem, chefe da casa, cabeça, eu me senti envergonhado e humilhado. E nós éramos fiéis a Deus, nós estávamos sendo fiéis a Deus, embora eu estava, falar só para vocês, eu estava atrasado nos dízimos 3 meses, porque a coisa estava apertada. Então, o que eu fiz? Diante daquela situação humilhante, eu não tinha nada para deixar para ela, só tinha moedas para ir para o trabalho, só para ir. E isso é importante saber, porque eu estava realmente no fundo do poço. E já havia o quê? 8 anos ou 9 anos que a gente estava, era fiel a Deus.
um convertido, era batizado com o Espírito Santo. Mas a nossa vida estava minguada, amarrada. Sabe o que é viver assim? Sim ou não? Porque é a situação de muitos brasileiros, portugueses, pessoas de todo mundo, que estão vivendo com a moeda, contando moeda. Sim ou não? De vez em quando, você vai lá no guarda-roupa buscar no bolso, se não tem uma moedinha lá, alguma coisinha. Sim ou não? Mas você está vivendo, você está suportando. Você não entendeu e não está entendendo a voz de Deus. Eu não estava entendendo a voz de Deus. Eu vim entender diante da situação que eu me encontrava. Não, espera aí, isso não pode acontecer. Eu me revoltei contra aquela situação. Mas como eu me revoltei? Qual foi digamos, gatilho que me fez mudar aquela situação? Eu tive que mudar aquela situação. Naquele momento que ela falou aquilo, eu chamei, me deu uma revolta, porque só quando você chega ao limite da humilhação é que você fica revoltado. É ou não é? Peguei, vamos lá no quarto. Fomos para o quarto. Ela ajoelhou no lado da cama, eu ajoelhei do lado de cá, na mão aqui. Nós demos a mão. Aí eu peguei aqui, ó, Jesus, a tua palavra diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Então eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está me vendo, nos assistindo, neste momento. O Senhor está aqui. Então o Senhor está me ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo, porque está aqui escrito, prometido. Olha só, eu apoiando a minha fé em quem? Na palavra. E o Senhor disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos exércitos. Exércitos de anjos. Então eu falei, aqui, meu Senhor, aqui está escrito. Botei o dedo aqui nesse texto aí, ó, está aqui escrito. Eu pergunto a ti, eu te pergunto. Quando eu falei assim, a Esther abriu o olho desse tamanho. Ela regalou um olho que eu nunca tinha visto. Ela ficou com medo de descer fogo e consumir a gente. Se lembra, Esther? Está lá. Ela abriu o olho. Falei, Senhor, como é que eu sei que isto aqui, que está escrito, foi o Senhor quem falou? Não poderia um homem escrever isso? Uma mente inteligente escrever isso aqui e deixar como doutrina para as nações, para os povos? Como é que eu sei que foi o Senhor que falou? Eu só sei de uma coisa, meu pai. Se o Senhor, aí eu disse, se o Senhor falou isso aqui, o Senhor me perdoe, mas eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu vejo pastores falando, pregadores, etc. Eu era apenas um membro de igreja. Aqui está escrito que o Senhor abriria as janelas dos céus. Eu não vi nenhum pastor com as janelas dos céus abertas sobre ele. Como é que pode? A mesma coisa que a pessoa fala lá na cadeia, está sozinho. Olha aqui, o Senhor existe. O Senhor existe. Como é que eu sei que o Senhor existe? O Senhor tem que me mostrar. Se o Senhor existe, eu quero. O Senhor me dá uma chance para eu sair daqui e poder te servir. Se o Senhor existe. Quer dizer, uma pessoa que não merecia nada. Estava na cadeia, obviamente, estava numa situação do lado contrário de Deus. A mesma coisa, colocando nossa posição. Nós estávamos do lado de Deus,
Mas a situação também estava numa espécie de cadeia, de prisão. Era ou não era? É ou não é? Olha para você, minha amiga, meu amigo. Você tem crido na palavra de Deus, mas você não tem visto essa palavra se materializar na sua vida. Por quê? Porque Deus falhou? Porque Deus esqueceu? Porque Deus está caducando, está velho? Não! É porque você não manifestou a sua fé que Deus espera que você tenha. A fé na sua palavra, a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural é loucura para os homens, para o mundo. É loucura para aqueles que não creem. É loucura para aqueles que não temem a Deus. Mas não para quem crê. Quem crê, isso aqui tem que acontecer. Preste atenção. Para quem crê, isto tem que acontecer. Seja no que diz respeito à prosperidade, seja no que diz respeito à saúde, seja no que diz respeito a casamento, seja no que diz respeito à vida, ao relacionamento, a tudo que você enfrenta, que nós enfrentamos. Qualquer que seja o problema, Deus, se você é de Deus especialmente, Deus está dando uma chance para você resolver esse problema quando você manifestar a fé que está dentro de você. Por menor que seja. Por isso que eu disse, você não pode depender do pastor, do bispo. Porque se você depender do bispo, você está mostrando que a sua fé não está em Deus, está no bispo, está no pastor. Você tem que depender de si próprio. Você tem que depender só de você. E Deus permite que você chegue no fundo do poço, justamente para você dar um basta nessa situação. Amém, pessoal? Você entende o que eu estou a falar? Está claro para você? Bem claro. Desculpa lá se eu falo muito rápido, porque quando o português fala rápido comigo, também não entendo nada. Eu não entendo. Desculpa lá. Desculpa lá. Mas se você não entendeu, que o Espírito Santo faça ao entender. Porque isso é fundamental para a sua vida. Para a sua, não é só a sua vida aqui na terra, mas a sua vida eterna. Depende disso. Porque você está a crer em uma pessoa que você não vê, não sente e não toca. Sim ou não? Mas essa pessoa falou, essa pessoa expressou o seu pensamento, e o seu pensamento, as suas promessas, a sua doutrina, a sua disciplina, está tudo aqui escrito. Quem obedece tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Mesmo aquele que não obedece, mesmo aquele que é bandido, ladrão, assassino, corrupto, não importa. Mas se ele chegar e dizer com sinceridade, ó, eu não sei se você existe, mas se você existe, me tire daqui e eu vou te servir. Quer dizer, um pacto, um casamento, uma aliança. Se você existe, me tira daqui. E o Senhor me tirando daqui, eu vou te servir. Quer dizer, uma troca de juramento. Amém, pessoal? Então Deus permitiu que você chegasse na situação que você talvez esteja nesse momento, vivendo nesse momento, para que você venha se revoltar. Não fazer aquela oração, ó, Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Ele já teve misericórdia de você. Ele morreu na cruz. O que você acha mais? Quer que ele faça mais o quê? Sim ou não? Agora você tem que agir essa fé que está dentro de você. Porque eu não estou a falar agora aqui no nosso meio, eu não estou a falar com pessoas incrédulas. Você veio aqui porque você creu. Você está aqui porque você creu. Você tem fé. Essa fé que trouxe você aqui esta manhã, isso é o Espírito Santo que trouxe você aqui. E há pessoas que me ouvem que não tiveram e nem têm chance de chegar na Igreja Universal, mas estão a nos ouvir de dentro da cadeia, de um hospital, numa clínica. Então, qualquer que seja a sua posição,
seja crente ou incrédulo, se você crer nisto aqui e bater na tecla, ó Deus, se o Senhor existe. Ou o incrédulo diria, se o Senhor existe, e eu disse, eu era crente, eu disse, Senhor, se isto que está escrito é verdadeiro, então o Senhor tem que me mostrar, porque até aqui eu tenho crido em algo que para mim tem sido uma ilusão, porque a minha vida eu estou no fio da navalha, eu estou humilhado, estou envergonhado, porque eu não posso aceitar essa situação. Então, você tem que usar a sua fé, sua própria fé, que está aí dentro de você. Fazei prova de mim, faça prova com Deus agora. Pegue a sua Bíblia e fala, ó Deus, está aqui. Qual é a sua necessidade? Problema econômico? Então, fale com Deus sobre isso que está aqui. Bispo, como é que eu posso provar a Deus no que diz respeito à minha situação financeira? Como? No meu caso, naquela situação, naquela noite, eu não tinha nada para oferecer, até porque eu estava em casa. Eu não estava na igreja. Mas eu provei a Deus. Eu provei assim, ó Senhor, se isto é verdade, mas eu provei com raiva. Eu provei revoltado. Eu não provei, ó Deus, Senhor, tem misericórdia. Nada de religiosidade. Eu fui duro na queda. E Deus mostrou. Eu fui tão dura, a oração não durou nem 1 minuto. A Esther, como eu falei, ela ficou apavorada. Porque comigo é assim, ou é ou não é. Ou é ou não é. Amém? Você também tem que ser decidido, determinado, definido. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Se você é de Deus, você tem o direito de cobrar dele o que está escrito. Se você não é de Deus, talvez você vai dizer, ó Deus, se o Senhor existe, então me tire dessa situação. Então, naquela oportunidade, eu não tinha nada para oferecer a Deus. Eu só ofereci a minha revolta, a minha indignação pelaquela situação, a humilhação que eu estava a passar. Nunca na minha vida eu tinha sido tão humilhado. Não foi ela que me humilhou, não. Eu fui humilhado pela situação que nós estávamos a viver. Qual é a sua situação agora, nesse momento? Qual tem sido a sua situação, a sua posição? Quanto tempo você tem crido em Deus e a sua vida continua da mesma droga, mesma porcaria de vida? Desculpa lá a expressão, mas essa é a realidade. Quanto tempo você tem sido pessoa fiel a Deus e a sua vida continua essa porcaria de vida? Nós falamos na semana passada, Jesus disse àquele que crê em mim, do seu interior, o que vai acontecer? Fluirão rios de água viva, mas de você está fluindo rios de água morta, de lágrimas, de choro, de angústia, de penumbra de vida que você tem vivido. Por quê? Porque você não buscou os seus direitos em Cristo Jesus. Você tem direito, você tem condições, tem autoridade para chegar, ó, está aqui escrito, ou é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Você foi injustiçado, alguém fez um mal para você e você tem provas, então você vai perante a justiça, você vai com força, é ou não é? Você pega um advogado, ó, me defenda aí, porque ó, eu estou certo e eu sou justo e essa pessoa que fez mal para mim. Então você vai com força, é ou não é? Quando você tem razão, você não estufa o peito? Sim ou não? Sim. Você não vai até as últimas consequências? Sim ou não? Sim. É ou não é, pessoal? Sim. Ou você aceita ser punido injustamente e fica calado? Como é que você reage? Sim ou não? Sim ou não? Seu marido te deixou, separou de você, e você ficou com uma mão na frente e outra atrás. Ou sua mulher te abandonou, e você ficou com a mão na frente e outra atrás.
Nu, tem nada. Como pode ser isso? Então você tem direitos, sim ou não? O que você faz? Doutor, um advogado, olha aqui, presta atenção. Eu tenho esse direito aqui, eu não tenho nada para te pagar agora, mas eu tenho direito perante a justiça. Então, você vai me defender, e depois que você me defender, eu ganhar, então eu vou pagar você. Você tem fé para falar isso, e você então contrata um advogado, e ele vai brigar com você, e você vai junto com ele para pleitear a sua causa. É isso ou não é? Agora, pelo amor de Deus, perante o justo juiz, o que falou e que não pode errar, você não tem essa coragem de lutar com ele, e é isso que é a oração de fé. Lutar com ele, eu não aceito essa situação. Se o Senhor existe, se o Senhor é comigo, se isso que está escrito aqui é verdade, então eu quero ver isso acontecer na minha vida. Você tem essa fé? Você tem essa fé? Por favor, não tome atitude em cima apenas de uma emoção. Você tem que estar consciente, revoltado, e não aceitar essa desgraçada vida que você tem vivido. Se você quer uma vida nova, é tudo ou nada. Se você diz que tem o Espírito Santo, mas a sua vida é o espírito, é o próprio, como é que se diz, a imagem de um espírito fracassado, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. Amém? Então, se você crê de verdade, para guerrear agora, para lutar, para fazer a diferença, para mudar a sua vida agora, com a atitude da sua fé, a sua ousadia. Quando a pessoa crê, ela é ousada, ela não tem medo, ela enfrenta as circunstâncias, não quer nem saber o que vai acontecer, se vai morrer, se vai viver, não interessa. Eu quero saber o seguinte, essa é a minha situação e eu tenho que resolver. Se você tem essa situação, se você está nessa situação, aqui está o altar. Vem aqui agora, em nome de Jesus. E traga a sua Bíblia para resolver essa situação. Traga a palavra que você crê. Você entendeu? Vocês entenderam? Amém. Eu espero que sim. Amém? Presta atenção. Muita atenção. Use a sua fé o quê? Inteligente. A fé sobrenatural. A fé sobrenatural, não espere do bispo. Não espere de mim. Espere daquele que você diz que crê. Amém. Você crê mesmo? Você crê mesmo? Sua vida tem que mudar aqui agora. Tem que mudar. Bispo, eu sou assim mesmo. Ou é ou não é. Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Você tem que ser definido. Você tem que ser definido na sua vida. Se você não for definido, nada vai acontecer. E diante de Deus, muito mais ainda. Ou é ou não é. Você crê? Então, por favor, qual é a situação sua? Qual é o problema que você está a enfrentar? Se você está a enfrentar um problema de saúde, então você pode chegar e pegar o texto de Isaías 53, quando diz assim que Jesus carregou na cruz as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então você abre a sua Bíblia e fala, Deus, o Senhor carregou. Isso aqui é verdade ou é mentira? Se o Senhor carregou, então por que eu estou carregando essa maldição? Você briga com ele, luta com ele. Igual fez Jacó. Jacó lutou com Deus para poder prevalecer. E foi por causa daquela audácia dele que o fez ser grande Israel. Amém? Deus mudou a vida dele naquela noite. Isso tem que acontecer com você aqui agora pela manhã. Eu não vim aqui para ensinar mais blá, 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 ficar falando, e você receber mais informações, juntar muitas informações para nada. Sim ou não? Você veio aqui para receber informações para fazer o quê? Para fazer o quê? Para agir. Amém? É como se você ganhasse muito dinheiro e ficasse a juntar no cofre. E não usasse, passasse fome.
Informação é assim. Você usa a informação para tirar proveito para si. Você usa essa informação que eu estou dando para você, que vem da palavra de Deus, para você tirar proveito para si agora. Para mudar a sua vida agora. Porque Deus é o Deus do já. Está escrito isso. Deus é o Deus do já, do hoje, agora. Para resolver a sua situação definitivamente. Para você não sair daqui novamente, bela palavra, que oração maravilhosa, que pregação gloriosa, e continuar vivendo a mesma porcaria de vida. Não, você tem que sair daqui transformado. Você tem que fazer por onde? E eu não posso fazer por você, porque você é que está sentindo a dor. Senhora, naquela noite, eu que estava sentindo a dor. Quando eu senti a dor de barriga, aqui, ó Deus, aí é verdade ou é mentira isso aqui? E mudou no dia seguinte, quando eu voltei para casa, cheio de... Amém, pessoal? E desde aquele dia, nunca mais a Esther reclamou que estava a faltar coisa. Graças a Deus. Porque o meu Deus é o meu pastor, é o meu Pai, é aquele que nos guia aos pastos verdejantes. Então, feche os seus olhos. E se você, fique à vontade, por favor, não fique presa ou preso, não. Solte-se. Solte-se para falar com Deus aí agora, para resolver definitivamente essa situação que você está. Qual é o problema seu? Se é de saúde, se é de dinheiro, se é problema econômico, seja problema com relacionamento, casamento que foi fracassado, enfim, seja lá qual for a situação, faça uma prova com Deus aqui agora. Em nome de Jesus, cobre dele agora. Agora mesmo, isso mesmo, fale forte. Você tem fé, fale forte. Abra sua boca e eu te encharei. É o que diz a palavra. Abra sua boca, diz o Senhor, e eu te encharei. Fale com Deus aí agora. Sem música, meu filho, sem música. Oh, meu Pai, falei demais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa-nos orar por você agora. Meu Pai, o Senhor me levou àquela situação, nos levou àquela situação, porque o Senhor queria mostrar a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia, teu amor, o teu poder. E hoje nós somos testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Porque as janelas dos céus se abriram sobre as nossas vidas. Agora eu venho implorar por esse povo, para tirar a vergonha dele também. Essa pessoa que veio aqui nesta manhã, meu Pai, ou que está nos assistindo em casa, num hospital, num presídio, onde quer que ela esteja nesse momento, mas está a sofrer terrivelmente, o Senhor já enviou a tua palavra, para libertar, para curar, para salvar, para abençoar economicamente. Mas é preciso haver um despertamento. E eu peço, meu Senhor, aproveite essa vergonha que essa pessoa está a passar neste momento e faça despertar a sua fé para a tua grandeza. Porque o Senhor não é Deus do pouquinho, da miséria, do dia a dia. O Senhor é Deus das grandezas. O Senhor disse, o Senhor prometeu: se o meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. E há pessoas aqui, meu Pai, que está a passar
necessidade, que está a depender de migalhas dos amigos, de conhecidos, para comer o pão nosso de cada dia. Essa é a realidade. Há vergonha, há, meu Senhor, uma humilhação da vida de muitas pessoas. Eu te peço, meu Senhor, desperta a fé sobrenatural nela agora, para ela se revoltar de verdade, meu Senhor. Porque o Senhor não é Deus de miséria, o Senhor é Deus de abundância. O Senhor mesmo disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Isso tem que acontecer na vida deste povo. O povo da Igreja Universal do Reino de Deus não pode viver uma vida de migalhas, uma vida de pedir, por favor, me ajuda aqui, me ajuda ali, me dá uma ajuda aí. Não, meu Pai, nós somos um povo que tem que ter tanto, meu Pai, para dar para os outros e não para pedir. Não para pedir, mas para dar. O Senhor nos chamou para sermos uma fonte. Então, meu Pai, venha sobre o teu povo aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Faça vir sobre ele, abraça este povo, faça acontecer, meu Pai, um despertamento agora. Faça haver um despertamento agora, para que haja vida, haja resultado aqui agora. É tudo ou nada, é vida ou morte. Nós propomos vida ou morte, não podemos aceitar menos, é tudo ou nada, meu Pai. Nós não aceitamos, é a cura dessa enfermidade. Oh, meu Pai, rasga agora o teu verbo, meu Pai, e faça acontecer um avivamento a partir de agora. Faça derramar o teu Espírito, meu Senhor, e acontecer vida nova aqui agora. Receba agora, amiga, amigo, receba agora o que Deus prometeu. Receba agora o poder do Espírito, o poder da palavra dele. Em nome de Jesus, aqui está a tua palavra e tem que acontecer agora. Porque o Senhor não é homem para que minta. O que o Senhor prometeu, o Senhor faz. Então, meu Pai, que essas palavras se materializem agora. Agora, meu Deus, chega de uma vida de migalhas, chega de fracassos, chega de derrotas, chega de doenças, chega de sofrimento, porque o Senhor prometeu mudar a situação, então ela muda agora. Nós tomamos posse da tua palavra, nós tomamos posse das tuas promessas. Agora mesmo o Senhor levanta aquele que está caído, aquele que está humilhado, aquele que está envergonhado. O Senhor remove a vergonha, o Senhor remove essa tristeza que está nessa pessoa por viver uma vida diferente daquilo que está escrito. Nós não aceitamos, meu Pai, aquilo que está escrito tem que se cumprir, tem que acontecer neste momento, agora mesmo, ó poderoso de Israel, agora mesmo, para que esse mundo veja que o Senhor é o mesmo, que o Senhor é Deus, que o Senhor não mente, que a tua palavra é poderosa. Então venha agora, Espírito dessa palavra, e faz acontecer na vida deste homem, desta mulher, o que está prometido. Nós não estamos pedindo nada que seja contrário da tua palavra, Senhor. Não, em nome de Jesus. Agora não diga nada, por favor. Por favor, não fale nada absolutamente. Em nome do Senhor Jesus. Você que está a buscar o batismo com o Espírito Santo, ou você que um dia caiu e está andando de rastro, por que você não perdoou ou não se perdoou? O Espírito de Deus desce sobre todos os que creem no seu Santo Filho Jesus Cristo. O Divino Espírito desce sobre você e dá
a certeza, a convicção de que a palavra dele é a mesma. Assim como a palavra dele foi no passado, é no presente e será no futuro, assim também ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele vem sobre você agora. E ele fala com você. Receba o Espírito do Altíssimo, e seja livre de si mesma, de si mesmo. Seja livre de tudo que tem bloqueado a sua vida, os seus pensamentos, de dúvida, de medo, de insegurança, de ansiedade, seus pensamentos satânicos que carregam fraqueza para dentro de você, sejam removidos agora. Seja lavado na sua mente, no seu coração, com o precioso sangue do poderoso Senhor dos Exércitos. Seja lavado, purificado, aí agora, em nome do Senhor Jesus. Receba o livramento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, agora o teu povo está a aguardar a tua resposta, a tua confirmação. Está escrito, Senhor, que o Senhor Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quer dizer, que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito, com a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional. Que aconteça isso agora. Espírito Santo, confirma aquilo que o Senhor tem falado através deste teu servo. Agora, o que não pode acontecer, meu Pai, o que nós não aceitamos é que essa criatura saia daqui como ela veio. Não pode. Eu não aceito isso. Eu não fui chamado para pregar uma palavra de brincadeira, para ensinar uma palavra ilusória, para ser um vendedor, como um vendedor, e fazer promessas que não posso cumprir. Não, eu estou a falar da tua palavra. E ela tem que se cumprir, meu Pai, quer a gente mereça ou não. O que importa é a crença nela. Então, meu Senhor, faça isso acontecer agora. Haja um basta desse sofrimento, dessa miséria de vida, dessa desgraça de vida, dessa vida miserável, dessa vida mesquinha que essa criatura tem vivido. Ó poderoso de Israel, o Senhor não nos chamou para contar histórias de Israel para o teu povo, não. O Senhor nos chamou para falar a verdade que liberta, a verdade que limpa, que lava, que purifica e que faz da gente uma nova criatura. Aconteça aqui agora. Jesus, o Senhor disse, aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas há pessoas que têm crido em ti, que continuam mortas. Então eu peço que essas pessoas que estão mortas, aqui agora, nos seus delitos, os seus pecados, meu Senhor, sejam ressuscitadas nesse momento. Se elas creem agora em ti, se elas se entregam, se rendem, fazem um pacto contigo, então vem a resposta agora,
confirma dentro delas, no espírito delas, não no coração, mas no espírito delas, que o Senhor é com elas, agora. E haja, meu Pai, uma resposta, neste momento, um gozo na alma dessa criatura. Haja um alívio perfeito, haja um alívio, desde o alto da cabeça à planta dos pés, passando pelos nervos, juntas, medulas, ossos, tudo. Faça, meu Pai, acontecer o que não aconteceu ainda, para a glória e santificação do teu nome na vida dessa criatura. Ó meu Jesus querido, eu te suplico em nome do Senhor, faça acontecer agora. Faça acontecer agora. Eu quero resposta agora, meu Pai, porque a tua palavra não é palavra de um filósofo, de um pensador. Não, a tua palavra é a tua palavra, é o teu Espírito. E o teu Espírito, onde chega, dá vida. Dá vida. Então, essa gente tem que receber vida aqui agora. Quaisquer que sejam as dificuldades, os problemas, qualquer que seja a situação, ela tem que receber vida, um sinal de que tu estás aqui agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a santificação do teu nome na vida dela, agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo aí agora. O Espírito da paz. Agora não é para pedir. Agora é hora de receber. Você já pediu? Já falou? Já reclamou? Já lutou pelo que você quer? Então agora receba. Receba agora o Espírito da paz. O Espírito da força, do poder de Deus. O Espírito da alegria. Receba agora. E curta agora a alegria, o gozo do Espírito Santo aí onde você está. Aleluia. E agradeça a Deus pelo que Ele acaba de fazer na sua vida. Se você recebeu, agradeça. Se você não recebeu, não agradeça nada. Mas se você recebeu, agradeça aí agora. E você que recebeu, sinta o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, que confirma dentro de você. O Espírito Santo confirma com o seu espírito, na sua cabeça, que Ele é com você. E isso traz paz, e isso traz alegria, e isso traz alívio, e isso traz esperança, e isso traz uma vida nova, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu quero sim um vaso novo, meu Pai. Quebra esse vaso e faz de mim um vaso novo, meu Senhor, porque eu já cansei de ser eu, agora eu quero ser de Ti. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser mais verdadeiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. Eu quero ser mudado. Eu quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à à casa do oleiro. E você já desceu. Quero tirar a capa. Quero tirar a capa
capa e te olhar nos olhos, e te olhar nos olhos para perder o medo para perder o medo de me entregar completo. de me entregar completo. Quero ser restaurado Quero ser restaurado por teu amor e fé. por teu amor e fé. Eis-me aqui de novo. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Quero tirar a capa Quero tirar a capa e te olhar nos olhos e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e fé. Eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Receba o espírito da fé. Receba o espírito de vida. Receba o Espírito Santo, que é o espírito da paz. O espírito da alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Olhe para mim, presta atenção. Você sabe o que significa descer a casa do oleiro, né? Sim. Você desceu? Sim. Hein? Sim. Como é que está agora? Foi refeita a sua vida? Você era um barro quebrado, agora você é um vaso novo. Amém? Para ser morada do Espírito Santo. Amém, pessoal? Se você não tirou a capa, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Eu não posso fazer nada. Porque é uma coisa pessoal. Sim ou não? Você é um vaso, eu sou outro. Cada um é o seu próprio vaso, é ou não é? Então, o seu vaso não depende do outro vaso. O seu vaso não depende do seu marido, da sua mulher. O seu vaso não depende só de você e Deus. É Deus e você. Amém? Amém, pessoal? Amém. Coloque isso na sua cabeça. Você não depende de ninguém. Você não depende de marido, de mulher, de filho, de pai, de mãe, de ninguém. Você depende de Deus e só. E de você mesmo. Ou você quer continuar comendo na mão dos outros? Bom, se você quiser, é problema seu. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser livre. Livre! Amém? E é isso que eu quero para vocês. Graças a Deus. O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.